Olá, bem-vindos ao grupo de estudos do Livro dos Espíritos, do dia 4 de março de 2021, quinta-feira. Esse grupo de estudos se reúne todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E nesse período de pandemia, respeitando o distanciamento social, nós estamos fazendo as reuniões de estudo gravadas pela internet, tá? Nós já falamos do item 59 na primeira parte e agora na segunda parte nós vamos começar o capítulo 4 do livro 1º de O Livro dos Espíritos. O capítulo 4 intitula-se Do Princípio Vital. E nesse capítulo serão abordados os seguintes temas: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Nós vamos fazer aqui da questão número 60 a questão número 70, mas não vamos esgotar o capítulo. Começa com uma explicação do Kardec que eu vou ler aqui para todos nós, tá? Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. E aí nós começamos com a questão número 60. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E responde o Espírito de Verdade: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Questão número 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? Então, a matéria ela é constituída de algo diferente? E o Espírito de Verdade vem dizer que a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Ou seja, nos corpos orgânicos existe a vida orgânica. E nos corpos inorgânicos não há a vida, que é o caso da pedra, dos minerais, da água e tudo mais. Não é assim, vamos assim dizer, dá pra gente enxergar isso, dá pra gente entender isso com uma certa facilidade, né? E aí vem a pergunta do Kardec. Bom, qual é a causa da animalização da matéria? E ele responde: sua união com o princípio vital. Então, a matéria orgânica tem vida. A matéria inorgânica não tem essa vida orgânica. E eu estava me lembrando aqui, quando, por algum tempo, por muitos anos, eu fui evangelizadora da escola de evangelização. Então, quando nós íamos falar de Deus, de vida orgânica e tudo mais para as crianças pequenininhas, era muito difícil explicar, porque eles não têm abstração. Então, uma das aulas que nos foi sugerida e que por algumas vezes a gente chegou a fazer era o seguinte: nós pedíamos que as crianças fechassem os olhos e colocávamos em suas mãos uma flor artificial, de plástico, de papel, enfim, uma flor artificial. E a criança apalpava e dizia: ó, o que é isso? Ah, é uma flor de plástico, é uma flor de papel, do que quer que seja. E depois nós apresentávamos à criança uma flor, uma planta viva, em um vaso. E pedimos para a criança dizer: olha, qual que é a diferença que existe entre uma e outra? Elas são flores? Sim. Elas são da mesma cor? Sim. Fazíamos
a artificial ou trazíamos uma da mesma cor, não é? Elas são da mesma qualidade? Sim, é rosa ou é margarida, ou seja o que for. Qual é a diferença que existe entre elas? E eles por si só chegavam à conclusão. A diferença é que essa tem vida e ela morre. E essa aqui não tem vida. Ela vai ficar velha, vai quebrar, enfim, mas ela não vai morrer. Então as próprias crianças percebiam a diferença que existia entre algo vivo, um ser vivo, e um ser que não era vivo. E daí nós entrávamos com a explicação sobre Deus. Mas quem pode fazer essa flor de papel, essa flor de plástico? E quem pode fazer essa flor que tem vida, que nasce, cresce, desabrocha, murcha, morre? E aí entrávamos com a vivência, na verdade, do que seria Deus, que ficava mais fácil de entender, porque senão as crianças não tinham abstração. E é um exercício para a gente mesmo, né? E Kardec pergunta: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, o princípio vital é efeito ou o princípio vital é causa? E o Espírito de Verdade responde: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Lembrando que nós estamos falando de vida orgânica, ou seja, o princípio vital, sem o corpo, o organismo, ele não vai se manifestar. O corpo, sem o princípio vital, não vai ter a vida. Questão número 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Responde o Espírito de Verdade. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E Kardec pergunta novamente, tem uma subpergunta aí. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. E o Espírito Verdade diz: isso é consequência do que dissemos. Kardec pergunta na questão número 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? O princípio vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, esse princípio vital, ele deriva do fluido cósmico universal, segundo os espíritos. Daqui a pouquinho a gente continua.